Ok, vamos lá então, iniciando mais uma aula aqui no nosso canal da nossa playlist Introdução ao Autoconhecimento. Eu sou Cláudio e convido vocês para uma pequena introdução às leis naturais, às leis universais que regem a criação, que regem a manifestação, todas as coisas que regem as nossas vidas. As leis naturais, como nos ensina Jorge Angeli Fraga, elas sempre foram ensinadas para aqueles que tinham mais capacidades, para os mais capazes, né? Nas palavras do autor, para os mais capacitados. Somente aqueles que apresentavam um determinado avanço moral é que conseguiam, então, entrar para as antigas escolas espirituais ou, como muitos filósofos, muitos autores colocam, as fraternidades de mistérios. Em outras palavras, né, no jargão comum, trocando em miúdos, eram exatamente aquelas pessoas que conseguiam se preocupar com a causa dos fenômenos físicos, psíquicos e também mentais, cognitivos, né, de uma forma honrada, que conseguiam adentrar essas escolas, que conseguiam se tornar discípulos de um mestre, de um grande mestre, de um iniciado. Consta que Pitágoras, por exemplo, Sócrates, eles tinham vários discípulos. E para você se tornar discípulos de um desses grandes sábios, você passava por uma série de provas nas quais você tinha que deixar muito claro o seu nível de espiritual, seu nível espiritual, o seu nível de avanço moral. Na civilização oriental, como nos conta a filósofa Helena Petrovna Blavatsky, especialmente na Índia, o estudo dessas leis foi de forma bastante ampla e profunda difundida, e o registro desse conhecimento vai nos chegar, né, vai chegar até nós exatamente pelo trabalho dessa grande filósofa, no que diz respeito aos mistérios do Tibete, por exemplo. Também grandes filósofos ocidentais, como Platão, como Pitágoras, que eu já citei, como Sócrates, como Marco Aurélio, Plotino, entre outros, legam para nós esses ensinamentos que são e que podem ser traduzidos como manuais de bem viver. Em suma, o cosmos material, né, a manifestação, tudo aquilo que é de ordem material, segundo a filosofia, tem uma coordenação, tem uma ordenação que é soberana. E essa ordenação, essa coordenação, ela atua do mais ínfimo ser na manifestação até os mais complexos, para que todos vivam, para que todos existam em associação e organizados da melhor maneira possível, tá? Em relação às partes que compõem e também relacionado ao todo. Então, tanto na individualidade quanto no conjunto, tudo o que existe é organizado de forma perfeita por uma coordenação
soberana, que atua sobre todos. No todo, ou no conjunto, melhor dizendo, no todo, ou o conjunto de tudo o que se movimenta e que se desloca na manifestação, o faz de forma perfeita. O objetivo, então, dessa perfeição na coordenação da manifestação, é evoluir para formas de vidas cada vez mais elevadas. Um minutinho, por gentileza. Com licença. Olá, Carol, seja bem-vinda. Voltando, então, a gente falava ok. A gente falava, então, que o cosmos material ele é soberanamente coordenado, né? Tudo o que nele existe se movimenta, se desloca de forma organizada, né? Essa organização ela é perfeita para que cada ser na manifestação, então, consiga evoluir para formas de vidas mais elevadas continuadamente. Tá? Helena Petrovna Blavatsky, HPB, eu coloquei HBP, errei na hora de digitar a abreviação que a gente costuma utilizar para o nome dela, tá? HPB afirmou, então, que a manifestação, a criação, ela não surge ao acaso, né? Então, ela explica para a gente que se o acaso fosse uma verdade na manifestação, com licença, deixa eu liberar um acesso. Obrigado, Júnior, seja bem-vindo. Oi, gente, boa tarde. Desculpa o atraso, tá? Retomando, Oi, meu querido. Blavatsky afirmou que a manifestação ela não surge, né? A criação ela não surge ao acaso. Né? Se o acaso fosse uma verdade, segundo Helena Petrovna Blavatsky, a gente poderia então pegar um punhado de troncos de madeira, né, de árvores, pedaços de metal, pedaços de tela, né, entre outros materiais, e arremessar para cima. E quando isso caísse, sem que nada, nenhuma inteligência intervisse, cairia então ali, desse punhado de madeira, desse punhado de metal, desses materiais, um órgão tocando uma peça de Bach. Tá? Mas não é assim que as coisas acontecem. Para que exista, então, de um punhado de madeira, um punhado de metal, de outros materiais, para que exista, então, um órgão, para que exista um instrumento, é necessário que tenha uma mente que organize isso. Isso não acontece aleatoriamente, casualmente, né? Se você tomar o acaso como uma verdade, é o mesmo que afirmar que se você pegar esses materiais e jogar para cima, né, o acaso vai atuar ali e vai cair, então, um órgão prontinho para você, né? E já tocando a peça. Seria o mesmo que, por exemplo, eu pegar esse celular, né, que eu estou utilizando aqui para o meu guia de fala, que é mais completo do que os slides que eu estou projetando, né?
pegasse, de repente, eu deixasse esse celular cair numa escada e ele fosse rolando até o último degrau, e a cada degrau que ele passasse, né, que ele caísse, surgisse ali uma atualização de software, uma atualização de hardware, e quando ele chegasse lá no final, fosse a última geração do Moto G. Né? Não é assim que acontece. Né? E, aliás, isso não acontece, definitivamente. Né? Para, então, que exista esse celular com essas configurações que eu disponho nesse momento, uma mente projetou cada detalhe, né, do que é material e cada detalhe do que não é material. Né? Cada detalhe do circuito por onde vai correr a corrente de energia, por onde vai passar, melhor dizendo, a corrente de energia, que vai fazer com que o aparelho funcione, né, e, de certa forma, perceba, né, porque os nossos celulares hoje percebem as nossas ações, né? Para que isso viesse a existir, materialmente, concretamente, existiu primeiro na mente, numa mente inteligente, né, para então se manifestar. A mesma coisa é o universo e tudo o que há. Não pode ser diferente. Tá? Então, antes que exista, de fato, concretamente, o instrumento musical, é necessário que exista um pensamento. Né? Então, antes desse instrumento musical existir, ele vai existir apenas no plano das ideias. Alguém elevado consegue acessar esse plano das ideias e captar essa ideia. Né? Então, na mente do fabricante de instrumentos, o instrumento é um reflexo daquilo que é no mundo das ideias. Quanto mais elevada for a mente que captar a ideia, mais próximo do ideal o objeto tende a ser. Quanto menos elevada for, mais distante estará do ideal. Né? Então, os objetos na manifestação tendem a ser uma sombra do que eles são no plano das ideias, porque nós não temos tanta elevação moral assim para poder captá-los e materializá-los, criá-los, manifestá-los exatamente como são no plano das ideias. O plano das ideias jamais se desfaz. Né? A minha mente que pensa uma composição, sou compositor, que penso um poema, um dia ela deixará de existir porque faz parte da minha personalidade. E a personalidade morre, se desfaz. Mas a ideia jamais se desfará. É necessário também, para que haja a música, haja o som, uma mente que pense a composição e também uma mente e um corpo treinado, né, segundo determinada técnica, para executar o instrumento. Às vezes, o compositor ele não executa o instrumento para o qual escreve. Eu escrevo para piano e não toco piano. Eu escrevo para harpa e para uma série de outros instrumentos que não toco. Né? Então, essas habilidades, né, para além da mente que pensa, é necessário ter a técnica, ter as habilidades para manusear determinado objeto para que uma ideia seja manifestada. Eu tenho inúmeras ideias, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho vontade de transformar o meu carro, de fazer uma mudança nele, uma transformação nele, e até manipulo, de certa forma, o desenho para desenhar essas minhas ideias, mas eu não consigo executá-las porque eu não tenho técnicas e ferramentas para isso. Né? Então, na minha cabeça, essa transformação já existe, mas ela não se materializa porque eu não tenho os meios
Entendam isso. Tá? Muitas das coisas que a gente sonha e que a gente pensa não é manifestada, não é materializada, porque nós não dispomos das técnicas, dos métodos para materializar. Tá? Guardem essa informação com vocês. Então, a gente só pode afirmar que existem leis naturais ou conjunto de leis, né, naturais no universo que rege esse universo de forma inteligente e coordenada. Nada existe ao acaso. Vamos nos reportar à teoria do Big Bang, né? Um centro energético puro, extremamente concentrado, que vai se expandindo e vai dando a existir tudo que tem no universo. E consta da ciência que ele ainda está em expansão, e a filosofia compartilha desse pensamento. Num determinado momento, o universo deixará de se expandir, essa energia deixará de se expandir e se recolherá, se concentrará novamente, voltará a ser apenas o núcleo de energia concentrada. A esse conjunto de leis, nós damos um nome aqui no Ocidente de lei geral, de lei total ou de lei universal, no caso do conjunto, em se pensando essa lei universal em vários aspectos para que nós compreendamos melhor, a gente vai dizer leis gerais, leis totais, leis universais, e os orientais vão chamar, então, esse conjunto de Dharman. Então, para Jorge Angel Livraga, o Dharma é o que os filósofos do Oriente falam, como nos falaram também os filósofos clássicos, né, do Ocidente, de uma forma impessoal, lei geral ou Dharma, o qual está sujeito o cosmos em todas as suas dimensões concebíveis. Não é um Deus pessoal, isso é importante que fique muito claro. Em filosofia, a gente não pensa nesse Deus pessoal, individual, que cada um concebe da forma como lhe apraz. Né? Um Deus que ama, um Deus que odeia, que prefere, que exclui, tá? Mas uma primeira potência, superinteligência da natureza. E aí, Jal vai dizer, algo como o Logos de Platão, né? As três inteligências que regem tudo na manifestação. A gente não vai falar, nesse curso de introdução ao autoconhecimento, do triplo Logos, tá? Isso vai ficar para uma etapa posterior, tá? Quando a gente voltar com um curso de autoconhecimento, mais profundo, obviamente. Atrás dessa primeira potência encontra-se a causa dela, que ainda é dual, e logo a causa sem causa, a única realidade, o não número, a origem de todos os números. Permissão para eu acolher alguém que está pedindo para entrar. Bom, acho que retirou o pedido, porque não está aqui. Padrinho, é o Rick, ele acabou de falar lá no grupo, tá tentando entrar. Pediu novamente, vou permitir. Isso. Ok. Seguindo, então, a gente vai ter, então, como o Dharman é essa lei total, essa lei geral, essa lei universal, ele também vai, na concepção oriental, ser dividido em vários aspectos para ser melhor compreendido. Então, cada um desses aspectos do Dharman vai ser chamado de Dharma. Então, a gente vai ter um Dharma que é coletivo, tá? Um Dharma que é
coletivo, que vai envolver numerosos seres ao mesmo tempo, tá? Então, a gente pode pensar no Dharma de uma pessoa, a gente pode pensar no Dharma de uma família, né? Seria o Dharma coletivo. No Dharma de uma cidade, no Dharma de um estado, no Dharma de um país, no Dharma do planeta, tá? No Dharma do sistema solar, no Dharma da humanidade como um todo, no Dharma dos brasileiros, né? Eu sou manifestado no Brasil por uma necessidade e por uma afinidade. Primeiro, o meu ser, a minha consciência, que nunca morre, a minha ideia que jamais se desfaz, a minha energia que jamais se desfaz, ela tem uma necessidade de aprender com o Brasil. Segundo, né, tem a necessidade, segundo, tem uma afinidade desse aprendizado, certo? O Dharma individual, então, só para completar, então o Dharma coletivo, ele afeta uma família, uma cidade, um país, uma galáxia inteira, tá? Então a gente pensa quando a gente fala de Dharman, um aspecto dele se desdobrando para o coletivo. A gente vai pensar num outro aspecto dele para o individual. O individual é aquilo que está ligado às ações do eu verdadeiro, do meu ego, daquilo que sou. Vou chamar atenção novamente. Gente, ego é diferente de egoísmo. Egocentrismo é diferente de egoísmo, tá? O ego é aquilo que somos em essência. O egocentrismo é eu conhecer o mundo a partir do meu ego, ou seja, o meu ego se torna o centro para que eu conheça todo o mundo, todo o universo, tudo aquilo que me rodeia e para eu conhecer a mim mesmo, tá? Então, ele é extremamente necessário. O egoísmo, diferente do ego e do egocentrismo, é a separação. Os tibetanos vão chamar de heresia da separatividade. Madame Blavatsky vai, quando ela se reporta à sabedoria tibetana, ela vai nos trazer essa máxima de que, para os orientais, para os tibetanos, o egoísmo é aquilo que, em essência, separa as coisas, separa as pessoas na existência, na manifestação. Tá? Então, ego é aquilo que somos em essência, é o nosso verdadeiro eu que jamais se desfará. Egocentrismo é você conhecer, é eu me conhecer, partindo desse meu centro, desse meu ego, dessa minha essência, tá? Isso é necessário, me é necessário. Não é possível eu matar isso. E o egoísmo é quando eu tomo esse meu ego centrado, esse meu egocentrismo, como sendo melhor do que o dos demais. E aí eu começo a separar. Eu começo a separar por sexo, eu começo a separar por ideologia, né? Olha para o nosso cenário político que a gente vê a essência dessa separatividade. Eu começo a separar por classe social, por etnia, eu começo a separar por credo, por religião. Olha para o nosso cenário religioso que a gente compreende, então, a essência dessa separatividade. Tá? Então, o Dharma individual vai reger as nossas ações particulares referentes às nossas ações. Tá? Ele é a lei moral que vai reger, que vai imperar as nossas consciências, sobre as nossas consciências. É aquilo que se mantém sempre desperto em nós, ainda que nossa personalidade durma, né, ou fique num estado sonambúlico, né, como que dormindo ou acordado, o nosso ego,
o nosso eu verdadeiro, ele estará sempre desperto para aquilo que nós devemos fazer, né? Para a lei moral, para a lei total, universal. E a gente vai ter, então, um outro aspecto do Dharma, que é o Dharma da pessoa, o Dharma pessoal, tá? Deveria ter um L aí, tá? Dharma pessoal. A ação do Dharma pessoal está ligada à nossa vida cotidiana. Ele vai reger, esse Dharma vai reger, né, as nossas pequenas ações, as coisas pequenas que estão sempre presentes no nosso dia a dia. E ele vai envolver pequenos lapsos de tempo, pequenos períodos, tá? Como um dia, por exemplo. Tá? Eles são sempre breves, são sempre de ciclos rápidos. Tá? Por exemplo, você acorda de manhã, tá? E ao invés de você agradecer por você ter acordado, você se lembra imediatamente de algo que está se passando, algo ruim que está lhe acometendo, né? E aí você já olha para o universo com o olhar de quem não está para a conversa. Né? Você sai dali, você, antes de entrar no banheiro, você dá aquela topada do dedo mindinho no canto da porta. Tá? Então, isso é o Dharma, isso é a ação da lei sobre a vida cotidiana. Dentro do Dharma se situa o karma. O Dharma é a lei que nos conduz à evolução. O karma é exatamente a barreira que nos empurra para essa lei quando nós saímos dela. Então, você acordou, não está grato pela sua vida e você vai, então, sofrer uma ação do karma para lembrar a você de voltar para a lei, de voltar para aquilo que lhe é inerente, ou seja, para a sua verdadeira natureza humana. Então você, toda vez que sai do Dharma, você dá de cara com uma parede chamada karma, que te empurra, né, para a lei moral novamente, tá? No Ocidente, quase todos os conceitos orientais filosóficos são entendidos de forma errônea. Karma para nós é exatamente um fardo, exatamente um peso. Nunca devemos pensar assim. Karma é exatamente um limite até onde a gente pode ir saindo do Dharma. Esse karma, ele vai sempre atuar como uma barreira elástica que vai nos jogar de volta para a lei, para o Dharma. Imagine que a gente tem uma linha reta, esse é o nosso Dharma. E aí a gente vai caminhar, ao invés de caminhar sobre essa linha de forma reta, o que nos faria escapar do sofrimento, a gente vai desviar-se dele. E aí a gente vai ter um limite para caminhar fora do Dharma. Só que a gente não vai poder caminhar sempre fora desse Dharma, dessa lei moral total. A gente vai caminhar, vai dar de cara com essa barreira chamada karma, que vai nos empurrar de volta para essa linha reta, esse reto caminho, tá? Que nos conduz à perfeição. As leis universais, então, ou lei total, o conjunto, ou Dharma, nesse sentido, ele é mais, né, que a inteligência cósmica. Ele é a inteligência cósmica e é mais que ela, tá? Rege a tudo e a todos, tá? Cuja atuação liberta o homem e os demais seres do sofrimento. Então, toda vez que a gente sai dessa lei total ou das leis universais, toda vez que a gente não observa essas leis, a gente sofre, a gente gera dor,
Então, não é culpa do universo, não é culpa de um ser extra natural, de um Deus, de um diabo, de um outro ser decaído, né? Que a gente sofre. A gente sofre porque a gente deixa de atuar na vida, de se movimentar no universo, guiado pela lei total, pela lei universal, pelo Dharma, tá? O plano, então, de ação universal, ele se traduz por essa lei universal e ele, né, o plano de ação, contém inúmeras leis especiais, tá? Essa lei recebe, então, no ocultismo oriental o nome de Dharma, e cada uma das aplicações do Dharma, como eu já disse, recebe o nome, é chamado de Dharma. Segundo Jal, assim falamos em Dharma de um homem, de um sol ou de uma formiga. Todos os seres na manifestação têm seu Dharma. Tem o seu Dharma pessoal, tem o seu Dharma individual e tem o seu Dharma coletivo. Tá? O Dharma envolve a todos e também coordena, rege, impera sobre todos. Esta lei, ou conjunto de lei, conforme diz Jal, é também chamada no Oriente de sentido da vida. Então as pessoas ficam batendo cabeça, né, procurando em todas as coisas o sentido da vida e não procura naquilo que é mais óbvio, na lei natural. O sentido da nossa vida está exatamente em aprender e atuar segundo essas leis. É a direção da senda da evolução, esse conjunto de leis. Por trás da queda de uma pedra, de um fenômeno de osmose ou de uma emissão de radiação da estrela mais distante de nós, está o Dharma como causa e como fim de tudo. Tá? Então, se a gente observar essas leis, se a gente se atentar por aprender minimamente sobre essas leis, criar uma consciência da existência delas, nessa nossa encarnação, a gente já vai evitar alguns sofrimentos. Quem sabe na próxima, então, né, a gente evite ainda mais sofrimentos, a gente não sofra. Né, porque o grau que avançamos em questão de moral, em questão de virtude, nessa vida, para outra nós conservamos, nós mantemos, nós não perdemos.